Olá, meus irmãos, a paz seja com todos vós. Aqui estamos novamente para dar continuidade ao estudo da primeira epístola aos Filipenses. Eu sou o pastor Alex, pastor da comunidade cristã Rema, e todas as sextas-feiras nós temos o estudo da palavra, o culto da palavra. Hoje nós estaremos adentrando no capítulo 3º da primeira epístola aos Filipenses, dando continuidade e aprendendo mais do nosso Deus. Um prazer carinhoso ter você aqui. Peço a você que compartilhe esse estudo com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, dá o seu like e ative o sininho para que a gente possa compartilhar com você todas as novas postagens, ok? Vamos então ao nosso estudo, vamos falar com Deus no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, ó Deus querido, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Deus, aprendendo e estudando a Tua Santa Palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, dá-nos o espírito de sabedoria e de revelação e que esta palavra possa vir de encontro ao anseio do coração, do espírito de cada pessoa, onde quer que ela esteja, em nome de Jesus. Pois nós oramos. Hoje no capítulo 3, nós vamos aprender algumas coisas importantes também sobre a vida de Paulo e o seu relacionamento com a igreja de Tessalônica. Então vamos à leitura da palavra. Capítulo 3, verso 1. Pelo que, não podendo esperar mais, de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Aqui nós lemos os primeiros 4 versículos, porque estão todos dentro de um contexto, tá? Nós sabemos que o apóstolo Paulo desejava de todo o coração voltar a Tessalônica. Mas, infelizmente, lá atrás, no capítulo anterior, nós ouvimos dizer que Satanás o impediu, não permitiu que ele voltasse a Tessalônica. Então, estando em Atenas, quando Paulo chega em Atenas, ele pega o jovem pregador Timóteo, que era seu cooperador, seu filho na fé, e ele manda Timóteo a Tessalônica para sondar qual era o estado espiritual da igreja, dos irmãos. E Paulo diz que quando Timóteo retorna, ele se alegra, o coração dele se alegra, porque as notícias que Timóteo dá são notícias espetaculares a respeito da igreja. Timóteo conta para Paulo que a igreja de Tessalônica era uma igreja que estava florescendo no evangelho, que a palavra estava frutificando no meio da igreja, e que era uma igreja muito rica em amor, em caridade e em comunhão entre os próprios irmãos. E essa notícia revigorou, nós vamos ver mais à frente, revigorou as forças e avivou a fé do apóstolo Paulo e de todos aqueles que estavam ali com ele. O apóstolo Paulo faz questão de deixar claro aqui, no versículo 3, no versículo 2, ele diz que enviou Timóteo, dentre alguns objetivos, alguns motivos, o principal deles é, no versículo 2, confortar-vos e vos exortar acerca da vossa fé. Queridos, esse deve ser um princípio da vida de todo cristão, não somente pastor, mas principalmente cristão.
O nosso objetivo, a nossa vida, ela deve servir para confortar e também para exortar as pessoas na fé. Quando falamos exortar, tem-se uma ideia errada de que exortar seja punir, seja corrigir. Não, exortar não é isso. Exortar significa fortalecer, trazer para perto, motivar, animar. Isso é exortar. Quando falamos sobre corrigir, chamar atenção para o bem, nós estamos falando de admoestar. É outra coisa completamente diferente. Então, Timóteo foi enviado a Tessalônica para confortar os irmãos e para fortalecer, para animar a fé deles no Senhor Jesus. Ok? Um outro ponto também é que Paulo diz que ele não queria que ninguém se comovesse, porque as pessoas sabiam das dificuldades que ele enfrentava, que ele vivia no ministério, e ele não tinha intenção que ninguém se comovesse pelo fato de ele ter ficado sozinho e ter enviado Timóteo. Ele diz, não, nós quisemos fazer assim, que ninguém se comova. Nós quisemos fazer isso porque nesse momento era mais importante ter notícias a respeito da fé dos Tessalonicenses do que ter a presença do próprio Timóteo ali com eles. Ok? Versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Aqui no verso 5, Paulo deixa claro a sua real preocupação, que o tentador, que nós sabemos que é o maligno, que é Satanás, pudesse vir a tentar a igreja e o trabalho da pregação do evangelho dele e dos seus companheiros pudessem ter se tornado trabalho em vão, que a igreja pudesse vir cair nas tentações do maligno e se afastar ou abandonar a fé. Essa era a sua real preocupação. Por isso que ele queria saber o estado da fé dos Tessalonicenses. No verso 6, vindo, porém, agora, Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade e de como sempre tendes boas lembranças de nós, desejando muitas vezes ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, versículo 7, irmãos, ficamos consolados acerca de vós e em toda a nossa aflição e necessidade pela fé. Ok? Aqui se confirma tudo aquilo que eu já expliquei anteriormente para os irmãos, para você. Um ponto importante aqui também, que eu gostaria de ressaltar, é quando Paulo fala, aqui no versículo 4, ele diz que ele predisse quando ele estava com os Tessalonicenses, de que haveriam perseguições, que eles passariam por essas tribulações, que eles seriam afligidos. A palavra correta utilizada aqui é afligidos. E desde quando Paulo sabe, desde quando Paulo está ciente que essa aflição, esse sofrimento pelo Evangelho, ele vai ter que passar? Desde que o Senhor Jesus o encontrou a caminho de Damasco e o chamou para pregador. Eu lhe mostrarei o quanto te importa sofrer pelo meu nome. Desde então, Paulo já tem ciência de que vai sofrer pelo Evangelho. Versículo 8. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus,
orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o nosso rosto e supramos o que falta à vossa fé? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, novamente, ele deixa claro que a real alegria do seu coração era o estado espiritual dos seus filhos na fé. E ele chega a dizer: agora nós vivemos. Agora nós vivemos. Por quê? Porque sabemos o estado em que vocês se encontram. O estado da fé de vocês. Saber que vocês estão firmes no Evangelho, que vocês estão vivendo o amor, a caridade, isso traz para nós vida, alegria. E Paulo está se sentindo revigorado por causa da notícia que Timóteo trouxe, dizendo que eles estavam firmados na fé. E ele diz mais: poderemos dar graças a Deus por vós, orando abundantemente. Novamente, o princípio da oração abundante. Aliás, quarta-feira passada, nós iniciamos um relógio de oração 24 horas. 24 horas orando. Um grupo de irmãos, toda a liderança da igreja, em oração, em clamor a Deus, por 7 dias. Nós estamos orando com 2 objetivos principais. Aproveito para fazer esse parêntese aqui. O primeiro objetivo é que o Senhor possa abençoar a humanidade, que o Senhor possa livrar a humanidade da pandemia, da praga, de tudo que é ruim, que Deus possa salvar os perdidos. E o segundo objetivo é pela campanha de oração que se iniciará na próxima quarta-feira, dia 13, que será a campanha de oração O Bom Combate da Fé. Uma campanha voltada também para oração, para batalha espiritual, para clamor, para jejum e muita oração, ok? Então, a oração abundante é isso que a gente tem que buscar colocar em prática. Nós não devemos orar somente quando as coisas estão complicadas, quando as coisas estão dando errado, quando estamos vivendo problemas. Não, nós precisamos orar abundantemente em todo o tempo. O cristão resolve os seus problemas debaixo de oração abundante. Ok? Versículo 11. Ainda no versículo 10, o apóstolo Paulo fala sobre suprir a fé dos tessalonicenses. Aqui não é uma ideia de que a fé deles está faltando alguma coisa. Pelo contrário, o apóstolo Paulo queria fazer uma avaliação, uma supervisão, para ver o estado da fé deles e se era necessário mais algum ensinamento, mais alguma orientação. Aliás, nós precisamos estar sempre fazendo isto conosco mesmo e com aqueles mais novos na fé, avaliando, analisando e vendo se é necessário um acréscimo na fé, um aperfeiçoamento da fé dos mais novos. Versículo 11. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhem a nossa viagem para vós. Aqui é o desejo de voltar a vê-los, assim como também a igreja desejava ver o apóstolo Paulo. Ele está colocando nas mãos de Deus a possibilidade do retorno para rever os irmãos. 12. E o Senhor vos aumente e vos faça crescer em caridade uns para com os outros, traduza-se caridade por amor, e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com os seus santos, ok? Meus amados, nós sabemos
que toda boa dádiva, ela vem de Deus. A Bíblia nos ensina isso. E não seria diferente com o crescimento espiritual. Se você deseja crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente, o caminho é um só, a santidade perante o Senhor. Tá? A santidade, o que é santidade? É quando você se separa para um fim, a sua vida é consagrada para um fim específico. E nesse caso, servir ao Senhor Deus, adorar ao Senhor Deus. Então a santidade é uma das exigências assim fundamentais para quem quer agradar a Deus e para quem deseja alcançar a vida eterna. Por quê? Porque Deus é santo. Sem santidade, ninguém poderá ver o Senhor Deus. Ninguém poderá alcançar a salvação. Ok? E aqui nós finalizamos o nosso capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Deixo aqui um abraço carinhoso para você. Deus abençoe sua vida grandissimamente. Deus abençoe sua família de maneira sobrenatural. A paz do Senhor Jesus e até o próximo estudo, querendo nosso Deus. Não se esqueça, domingo, Santa Ceia do Senhor, nós teremos o culto transmitido ao vivo às 19 horas. Os cultos durante o dia não serão transmitidos. E você que deseja participar da Santa Ceia conosco, precisa me contactar para que nós possamos escalar o horário que cada pessoa vai participar dos cultos para evitar as aglomerações. Lembrando sempre a máscara, o álcool gel, os cuidados necessários para que possamos passar por essa situação difícil aí, livres e ilesos de todo mal. A paz do Senhor, Deus te abençoe, no nome de Jesus.